Max Verstappen na Mercedes e George Russell na Red Bull. Você acredita nisso? Quem sairia ganhando nessa história e também quem sairia perdendo? Nesse vídeo eu vou trazer alguns pontos importantíssimos e detalhes sobre essa história. Olá meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Motor. E pós-GP no Grande Prêmio de Jeddah lá na Arábia Saudita, tivemos aí uma mini bomba sobre essa notícia aí de que a Red Bull estaria em contato com George Russell, ou George Russell estaria em contato com a Red Bull. E a fonte principal de todo esse rumor seria o portal The Race, sendo replicado aí posteriormente por várias outras páginas importantes que cobrem a categoria. Mas então o que estaria sendo dito nessa matéria e principalmente do que se trata esse rumor? A gente sabe que nos últimos dias, principalmente após os últimos GPs, Max Verstappen estaria demonstrando nitidamente, principalmente em entrevistas, que estaria insatisfeito com o desempenho da equipe Red Bull nessa temporada de 2025 e já se fala sobre uma possível quebra de contrato do piloto holandês tetracampeão e a equipe dos touros. E esse seria talvez aí o principal motivo de tudo isso acontecer. O segundo ponto desse rumor é que o Verstappen é peça principal no quebra-cabeças do mercado de pilotos. Todo mundo sabe disso. No momento atual da Fórmula 1, o Max Verstappen é o top 1 dos pilotos, independente dele ter ganhado 4 títulos mundiais nos últimos anos. Claro que isso influencia bastante, mas o nível de pilotagem que o Max Verstappen tem apresentado nas últimas temporadas tem sido de uma excelência extrema, um nível de pilotagem absurdo. Então é completamente natural que outras equipes também estejam interessadas no Max Verstappen, principalmente ao saber a vir a público essa possível cláusula de desempenho que a Red Bull pode entregar ao tetracampeão Max Verstappen. Algumas equipes já se blindaram com relação a essa possível saída do Max Verstappen, ou até mesmo também não acreditando em uma possível saída do Max Verstappen da Red Bull. Uma equipe delas, por exemplo, é a equipe McLaren, que já tem contrato fechado com os seus 2 pilotos por pelo menos até 2027, quando termina o contrato de Lando Norris, e em 2028, quando termina o contrato recém-assinado, o novo contrato de Oscar Piastri, que vai até 2028. Outra equipe que tem as portas fechadas é a Ferrari. A Ferrari possivelmente esteja com as portas fechadas e Lewis Hamilton e Charles Leclerc devem ter pelo menos mais 2 temporadas na equipe italiana. E uma equipe que é dita como um dos principais destinos do Max Verstappen caso ele deixe a Red Bull é a Aston Martin. Mesmo a Aston Martin com os seus contratos dos seus atuais pilotos definitivamente firmados, fechados, ou seja, é uma equipe que, apesar de demonstrar um certo interesse pelo piloto holandês tetracampeão Max Verstappen, ainda assim, em questão de mercado, não conta definitivamente com esse movimento de uma possível saída do Max Verstappen da Red Bull. A Aston Martin tem contrato com os seus 2 pilotos. O Lance Stroll, a gente basicamente não sabe o prazo definitivo do filho do dono da equipe, ou até mesmo um dos donos da equipe. A gente sabe que o Lance Stroll basicamente é o dono da equipe, ele junto com o pai. Definitivamente acho que o Lance Stroll vai continuar na equipe, principalmente em 2026, quando começa aí uma possível guinada da Aston Martin rumo às cabeças ali das principais equipes no grid. O Alonso também tem contrato até ao final de 2026 e ele já disse em entrevista que ele vai cumprir esse contrato, muito possivelmente já está pensando em uma renovação. O próprio piloto espanhol já disse isso, e o Alonso tem vida longa na Aston Martin, né? Mesmo após a sua carreira de piloto, o Fernando Alonso já é acionista da Aston Martin e deve continuar por lá por muitos anos. Já a equipe de ponta, que é um outro destino favorável a Max Verstappen, que tem se dito no mercado, principalmente é a Mercedes. E aí a brincadeira começa, né? A Mercedes não tem contrato com nenhum de seus pilotos atuais para a temporada de 2026, uma das temporadas mais importantes dos últimos anos, que é quando acontece uma mudança de regulamento nas regras de motores e também de chassis aerodinâmicos.
todo esse pacotão aí, a gente deve ver uma nova Fórmula 1. O fato é que tanto o Kimi Antonelli quanto o próprio George Russell ainda não têm um contrato firmado para exatamente o início da temporada de 2026, então a gente pode dizer que nenhum dos pilotos estão confirmados na temporada de 2026 de fato. Então, ao meu ver, seria completamente natural tanto o George Russell quanto o Kimi Antonelli observar possibilidades de mercado. O Kimi Antonelli já foi dito pelo Toto Wolff que é basicamente o seu pupilo dentro da equipe, e o George Russell tem muito mercado dentro da Fórmula 1. Qualquer equipe contrataria o George Russell caso assim tivesse uma vaga disponível. Ao meu ver, completamente natural o George Russell não ser um cavalo que só olha para frente. Ele definitivamente está completamente certo em observar outras oportunidades. Outro ponto é que também, naturalmente, a Red Bull precisa se precaver dessa possível saída do Max Verstappen lá da equipe dos touros. A equipe precisa ter um plano B caso o Max Verstappen decida, caso o Max Verstappen opte por sair da equipe, principalmente ao final dessa temporada. Mas agora alguns pontos para todo esse rumor não acontecer, e não numa ordem de prioridades, mas eu separei aqui que o Toto Wolff considera o George Russell top 3 dos pilotos atuais do grid. Ele já encheu a bola do George Russell, falou que o George Russell é um dos principais pilotos atuais do grid, sendo top 3 ou até mesmo sendo top 2. Se a gente colocar na balança aí Max Verstappen, Lewis Hamilton sendo o top 2, aí definitivamente talvez o George Russell junto ali com Charles Leclerc talvez seriam o top 3, e de fato o George Russell é um excelente piloto e qualquer equipe contaria com o piloto britânico na Fórmula 1. Então, ao meu ver, não faria sentido nenhum o Toto Wolff fazer juras de amor ao piloto britânico George Russell para simplesmente dar um pé na bunda dele ao final da temporada de 2025. A gente sabe o desejo do Toto Wolff pelo Max Verstappen, mas ainda assim ele conta com um excelente piloto dentro da equipe. Outro ponto para que esse rumor talvez não possa acontecer é que a equipe Mercedes talvez seja a equipe mais estável na Fórmula 1 atual. A gente sabe que a Mercedes ela tem essa estabilidade por cultura. A equipe Mercedes é uma equipe estável desde 2016, após a temporada de 2016, quando teve aquela super batalha entre as flechas de prata de Lewis Hamilton e o Nico Rosberg. Após aquele ano, a equipe Mercedes, a equipe alemã definitivamente tem uma estabilidade muito grande, principalmente entre os seus pilotos, mas principalmente também no regulamento com os seus carros. Eles sempre se mantiveram ali entre pelo menos terceira ou quarta força na Fórmula 1. E além disso, também conta com, na minha opinião, a melhor dupla atual de pilotos na categoria. George Russell e Kimi Antonelli têm protagonizado aí nesse início de temporada por pelo menos até após a quinta etapa de 2025. É a melhor dupla de pilotos na Fórmula 1. É a melhor dupla que tem entregado em conjunto ali os melhores resultados para a equipe. Oscar Piastri e Lando Norris são talvez a dupla que tenha mais velocidade pura. Talvez sejam os pilotos mais rápidos do grid, talvez sim. Claro que tudo isso parte muito do carro também, mas em questão de entregar resultados, a gente vê aí o Lando Norris cometendo vários erros já nesse início de temporada, alguns erros totalmente desnecessários, e o Kimi Antonelli tem entregado bons resultados. No GP de Jeddah, eu não achava que ele tinha feito uma excelente corrida, que tinha sido um resultado totalmente excelente, mas após ver o vídeo do Kimi Antonelli, após o Grande Prêmio de Jeddah, o piloto estava fisicamente acabado, destruído. Ele pilotou no seu limite. Então, definitivamente, o Kimi Antonelli ganhou alguns pontos comigo, sim, na questão de avaliação de piloto. Então, ao meu ver, a equipe Mercedes conta com os dois pilotos atuais que entregam resultados consistentemente, os melhores resultados possíveis.
a dupla da equipe McLaren não tem otimizado os resultados em conjunto. O Oscar Piastri deve dar uma sumida ali com relação à liderança do campeonato de pilotos, rivalizando ali com o Max Verstappen e até com o seu próprio companheiro de equipe, o Lando Norris, mas a equipe mais consistente, que anda mais próximo ali nos resultados, dentro dos pontos, corrida após corrida, é definitivamente a equipe Mercedes, e não é à toa que atualmente ocupa o segundo lugar no campeonato de construtores. Outro motivo para esse rumor não acontecer é que o George Russell vive o seu melhor momento na Fórmula 1. Acho que ele fez um excelente trabalho na Williams, principalmente quando esteve por lá. Foi o início de carreira do piloto britânico, mas logo de cara ele se tornou líder da equipe. Muita gente fala, eu já vi em alguns conteúdos, mas a Williams não tem peso, né? Ser líder da Williams não traz totalmente uma responsabilidade em comparação a ser líder das principais equipes. Mas em 2020, quando o George Russell substituiu o Lewis Hamilton no Grande Prêmio de Sakir, lá no Bahrein, ao meu ver, o George Russell provou que é capaz de ganhar corridas quando se tem um carro que minimamente possa entregar resultados. O Valtteri Bottas naquela situação era o segundo piloto da equipe há muitos anos, e mesmo assim, com o George Russell substituindo o Lewis Hamilton por apenas um GP, o piloto britânico só não venceu aquela corrida por conta de um erro de estratégia da equipe Mercedes. O George Russell simplesmente botou na mesa e pediu pro Valtteri Bottas medir. O George Russell definitivamente venceria aquela prova com sobra. De lá para cá, a Mercedes amargou, principalmente nesse novo regulamento de efeito solo, né, que entrou em vigor a partir de 2022, mas definitivamente o George Russell vive o seu melhor momento na carreira com relação a pontos. Nesse início de temporada, na minha opinião, não tem sido surpreendente. Muita gente está falando por aí que é surpreendente esse resultado, esse início de temporada do George Russell na Fórmula 1. Ao meu ver, não é. Ele já tem entregado bons resultados, principalmente nos últimos anos. Em comparação com o Lewis Hamilton, a batalha entre os dois, se a gente pega os números dos resultados, o George Russell venceu o Lewis Hamilton por 2-1. Outro ponto que eu separei aqui é que o George Russell sairia perdendo se decidisse ir para a Red Bull, ou seja, se essa decisão partir exclusivamente do George Russell, ele sairia perdendo. Se a Mercedes não entregar uma proposta de que agrade o piloto britânico e ele realmente, por parte dele, ele decida ir de fato para a Red Bull, ele mesmo sairia perdendo nessa troca, por dois motivos aqui que eu separei. A Mercedes tem o melhor motor para o novo regulamento de motores. É o que tem se dito no paddock, aí, nos bastidores da Fórmula 1, é que definitivamente a Mercedes é a equipe favorita, é a equipe que sai na frente para esse novo regulamento de motores. A diferença pode ser mínima? Pode, mas ainda assim a equipe Mercedes está entre as principais equipes, talvez aí a principal equipe que saia na frente nesse novo regulamento de motores. Outro ponto é que a Red Bull é definitivamente, na minha opinião, um campo minado nesse exato momento, nesse momento atual da Fórmula 1, principalmente nas duas últimas temporadas. A equipe Red Bull tem sido um campo minado. A gente vê uma debandada de funcionários, principalmente de funcionários importantíssimos. Eu já disse isso aqui no canal. A saída do Rob Marshall da equipe Red Bull, quando ele foi para a equipe McLaren, acho que nesse ponto é quando a equipe McLaren deu a virada de chave. O Rob Marshall era um dos braços direitos do Adrian Newey, talvez ali um dos principais aerodinamicistas na equipe Red Bull. Esse cara, o Rob Marshall, tem mandado bem demais lá na equipe McLaren. A gente viu aí também outros nomes muito importantes debandando da equipe Red Bull. O mais recente deles foi o diretor técnico, né? O Jonathan Whitley, que agora é chefe da equipe Sauber. Então, uma debandada da equipe Red Bull. Acho que o principal nome de todos eles foi a saída do Adrian Newey indo para Aston Martin. Definitivamente um novo desafio aí na carreira do Adrian Newey, mas ainda assim
os motivos pelos quais ele saiu da Red Bull não foram tão bons assim, a gente já sabe de toda essa história. Então, se colocar na balança uma equipe Red Bull que, na minha opinião, é um campo minado, principalmente com seu nível de gerência, e do outro lado da balança uma Mercedes que sabe fazer carro, que sabe fazer motor e definitivamente tem estabilidade dentro da sua equipe, o Toto Wolff é esse cara que sabe lidar muito bem com todos os departamentos dentro de uma equipe, e definitivamente a equipe Mercedes, na minha opinião, é a equipe com mais estabilidade dentro do grid atual da Fórmula 1. Mas depois de tudo isso ser dito, e se de fato essa troca entre Max Verstappen e George Russell acontecer, né? O George Russell indo para a equipe Red Bull e o Max Verstappen indo de fato para a equipe Mercedes. E se tudo isso realmente acontecer? Bom, na minha opinião, tudo isso fala muito mais sobre o próprio Toto Wolff. Acho que não vai partir definitivamente, primariamente, do George Russell partir para a Red Bull. Acho que ele esperaria muito mais um movimento do próprio chefe da equipe Mercedes, o Toto Wolff. A gente sabe esse desejo que o Toto Wolff sempre expressou pelo Max Verstappen, desde a base, das categorias de base. O Toto Wolff nunca negou o desejo de ter contado com o Max Verstappen desde o seu princípio, desde seu início de carreira. Naquela época ele não podia dar um contrato de piloto titular ao Max Verstappen no grid da Fórmula 1, e a Red Bull foi lá e catou o Max Verstappen, acolhendo ele na sua equipe satélite, na sua equipe B, e posteriormente o Max Verstappen despontaria aí no grid desde seu primeiro GP na equipe principal. De fato, demonstrou ter muito talento. Mas se de fato tudo isso acontecer, o Max Verstappen ir para a equipe Mercedes e o George Russell como modo de defesa da equipe Red Bull ir para a equipe dos touros, acho que eu ficaria muito surpreso de fato se isso acontecer. E a pergunta que eu deixo aqui é exatamente essa: você acredita nesse rumor? Max Verstappen vai para a Mercedes e o George Russell para a equipe Red Bull? Você acredita nesse rumor? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber sua opinião sobre o que você pensa sobre todo esse assunto. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve também aqui no canal, vídeos novos todos os dias com informação, opinião e debate, é claro, com a sua participação aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo, forte abraço, fui!